eu vejo de maneira interessante o movimento Body Positive. Eu acho que, assim, antes de mais nada, o corpo ele é uma morada do psiquismo. Ele é um instrumento com o qual a gente anda, a gente namora, a gente nasce, morre, né? Ele é aquilo que está conosco a todos os momentos, né? Então, eu acho que quanto mais tranquila for a nossa vivência com os nossos corpos, melhor será, né? Tanto para a própria pessoa, né? Quanto também para a vida em sociedade, né? À medida que eu entendo, esse corpo é meu, esse corpo é seu, né? E eu respeito todas as distâncias que devem ser respeitadas aí em vários níveis, né? Há bastante polêmica em questão essa questão, dizem, da romantização da obesidade, né? De se tornar a obesidade uma coisa, é linda, maravilhoso, né? Não sei o quê. São diferentes perspectivas, né? Eu tendo a ver assim, eu acho que a gente muitas vezes não chega num consenso, e isso é interessante. Eu acho que os pontos de conflito, eu chamo das encruzilhadas, né? As encruzilhadas aí entre os campos teóricos, eu acho que elas são lugares muito poderosos, né? Então, por exemplo, os fat studies, né, que eu acho bastante interessantes, eles, sim, né, apregam. Você tem, por exemplo, a Malu Gimenez, uma intelectual que eu respeito muito, né, que apregou a valorização do que ela chama de corpo gordo. Tá? E são as palavras dela, né? E eu acho que a gente deve respeitar, né, e não impor a condição doença, né, a todos, até porque a gente também tem que se lembrar que doenças também são socialmente construídas, né? A definição do que é uma doença ou não, né, é algo bastante complexo, né? E a história de como a obesidade foi definida como doença também é algo complexo. Então, eu acho que são diferentes narrativas, né? Uma delas mais preocupada com as complicações clínicas, que são importantíssimas, né? E que, com a bariátrica, a gente vê, geralmente, uma redução muito importante, né? Então, eu acho que essa é uma narrativa, né? E outra narrativa do ativismo pelo corpo gordo, né? Que celebra uma forma de existência no mundo, que não pode ser negada, né? A gente não pode impedir que uma forma de existência, né, não tenha o seu lugar no mundo. Então, vamos conviver, né? Como experts na área, eu acho que nós temos que conviver com as encruzilhadas. Obrigado. Se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade. Gui e Mark, querem comentar? Não, na verdade, eu em concordância com a questão da convivência das perspectivas, eu acho que é fundamental, na verdade, porque, afinal de contas, quando tem uma coisa que tem no slide da professora que mexeu bastante, é como a pessoa gosta como a pessoa se sente ao receber a denominação, né? Eu acho que a gente fez uma mesa redonda com pessoas com obesidade, participaram cerca de 30 pessoas das mais diferentes classes sociais, regiões, etc. E esse foi um debate acalorado na coisa de como dar nome, porque, ao mesmo tempo que tinham pessoas do ativismo gordo que falavam, eu sou gordo, né, e quero ser reconhecido assim, haviam aquelas que falavam, não, isso para mim é ruim, isso traz para mim o estigma e todo o trabalho. Então, eu acho que essa questão léxica e semântica que a gente vem trabalhando, eu acho interessante esses nomes, a gente tem que aprofundar. Eu acho que é fundamental que a gente ache quais são os dissensos reais existentes e aquilo que é possível de superar para aproximar e garantir qualidade de vida, pela inclusão, pelo respeito e pela saúde, né? Eu acho que porque é isso que é fundamental, né? E eu passo para o Mark, né, também. Acho que o Mark, porque ele me olhou aqui, mas eu vou fazer diferente, tá? Desculpa o protocolo, né, Luiz, mas assim, eu vou passar para ele, porque eu acho que é interessante. Eles fizeram a publicação do Linguagem Importa, que não é qualquer publicação, estava aqui em que você ressalta isso. E tem uma pergunta do público online, que é da Elisângela, né, Silva,
e que ela fala, poxa, mas como é que eu tenho que falar? É DCNT, é Dante, é CCNT, como é que está? E daí eu acho que seria interessante você explorar, porque você põe isso no preâmbulo do Linguagem Importa, o fórum DCNT fala da ideia de trabalhar com condições. Então, eu acho que seria legal falar um pouquinho. Bom, obrigado, Guilherme. É um tema que claro, eu gosto muito, né? Mas o meu ponto de partida é sobre linguagem é diabetes, não é obesidade, né? A gente aprendeu um pouco de obesidade depois, né? Mas, de qualquer forma, antes até de responder sua questão, Guilherme, e indo ao que a professora estava colocando, acho que sempre tem uma questão que me preocupa também, que é da literacia, né? Esse é um termo difícil de traduzir ainda, né? Para o português, né? O letramento em saúde, né? Literacia em saúde, que é o quanto aquela pessoa, será que ela entende de saúde, ela entende da sua própria saúde, ela entende diferentes questões, até para entender que existe mais de um termo, né? E se ela se sente confortável ou não com aquele termo ou com o outro. Né? Acho que a gente tem tantos desafios, né? Até nesse sentido, né? Até quando a pessoa se reconhece ou não naquele termo, será que ela sabe que ela pode não se reconhecer naquele termo? Né? E todas as questões que vêm daí. Né? E quando a gente propõe, né, condições crônicas não transmissíveis, então CCNTs e não DCNTs, acho que, né, partindo do diabetes, isso é até clássico, né, de que né, diabetes, quando a gente vai estudar, é uma mudança, né, de muitas características, né? Então muitas coisas. Então não é, né, eu peguei uma infecção, eu vou tomar o antibiótico por 7 dias, 10 dias, né? E é isso, né? Na realidade, agora até o fim da minha vida eu vou ter cuidados com a saúde em diferentes esferas, né? Então não só medicamentosa, mas, né, alimentar e de atividade física, etc, etc, etc. Né? Então, e por isso eu sou um doente, né? Muitas vezes as pessoas com diabetes ou com outra condição crônica de saúde se sentem super saudáveis e estão muito saudáveis, né? E então a gente se refere a elas como doentes, né? Então, quando eu fiz o meu doutorado, eu ia no hospital para falar com pessoas, né, com diabetes, como eu tenho diabetes tipo 1 também, e eu fiz com diabetes tipo 1 também o meu doutorado, e quando né, encerrava o dia, eu ia me reunir com algum médico, e eventualmente o médico falava, e aí, conseguiu muitos doentes hoje? Eu pensava, nossa, né, ou melhor, está falando, né, daqueles que eu conversei, mas que são como eu, e eu não estou me sentindo doente, né? Então, assim, isso é muito, muito clássico. Por isso, né, a gente fez a proposta de, ao invés de DCNTs, né, em vez de doenças crônicas não transmissíveis, CCNTs, condições crônicas não transmissíveis. Obrigado, pessoal. Catiana, se quiser comentar também, você está aqui com a gente. Queria também fazer um breve comentário, acho que a pergunta foi muito interessante. Eu também esqueci de completar minha audiodescrição, né? Eu sou uma pessoa com excesso de peso, uma pessoa com obesidade, e a Fernanda, no início da fala dela, ele falou, né, como seria, né, se ela fosse uma pessoa, será que ela conseguiria ser uma professora da USP discutindo essa temática? E a gente sabe, até no nível individual, o quanto que isso rebate, né, e outras questões. Em relação à questão do body positive, não sou especialista na discussão, mas eu acho que o que mais incomoda, né, tanto os ativistas, né, quanto pessoas que não são ativistas, são os elementos que a professora Fernanda sinalizou, né, e que no nosso dia a dia, no contexto do setor saúde, a gente precisa ter esse cuidado, que é essa questão da não culpabilização em relação a você chegar numa unidade, né, e toda e qualquer
alteração da sua saúde ser associado necessariamente à questão da obesidade, mesmo que isso naquele momento não tenha nenhuma associação, e por conta dessas questões que ela mesma sinalizou. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender mais esse processo, né, de como que isso se dá, para que a gente não possa ver, né, as falas, por exemplo, que ela trouxe na questão do artigo, que são muito impactantes, né, seja como profissional de saúde, também como uma pessoa que tem obesidade, e a gente precisa dialogar, né, com os profissionais de saúde, né, eu acho que dos elementos, quando a gente fala da questão da formação, né, a questão da intersetorialidade, que não é fácil, a gente precisa trazer para a nossa linguagem, para a nossa fala, no sentido de não fazer essa culpabilização. Eu acho que dessa forma a gente não vai entender, né, não vai trabalhar nem os profissionais de saúde, nem as pessoas com obesidade, numa questão de uma romantização, porque isso não, pelo menos na minha opinião, eu não enxergo que esses ativistas tenham essa romantização. Eu acho que, como a Fernanda falou, eles só querem ter o espaço de viver, né, como outros grupos também ativistas.